Vocês sabem o que é a Lei de Libras? No dia 24, o que foi que aconteceu? Bem, vocês pensam que antigamente a educação de estudos era igual antigamente, agora e hoje? Não, hoje a gente tem uma sorte de ter essa educação, de utilizar Libras. Mas antigamente não era assim. Era obrigado a falar, a ter essa oralização, essa educação dos surdos. E antes, aconteceu em 1880 o Congresso de Milão, que o sinal é esse, o nome é Milão, em que houve um debate em que havia grupos de surdos que queriam realmente a Libras, que se sentiam à vontade com isso. E já havia outro grupo, que existia professores, os familiares, os médicos e outros profissionais que queriam que fosse obrigado a oralização, que não respeitavam a Libras, que lá não tinha valor, que a língua de sinais não era necessária. Aí por isso houve esse debate, essa discussão nesse congresso. E os médicos e familiares, entre outros, conseguiram vencer essa disputa e foi aceita a oralização para a educação dos surdos, em que dava para haver essa educação através da oralização e que os surdos sofriam muito por causa disso. Aí havia esse sofrimento durante muitos anos. Isso durou quantos anos? Durou 100 anos desse sofrimento. Isso não foi fácil, porque acontecia problemas, porque os surdos eram teimosos, eles continuavam usando a sinalização, só que havia uma agressão pelo fato de eles estarem usando a língua de sinais. Bem, e em alguns outros países continuou havendo esse sofrimento em outros países, porque eles continuaram tendo esse preconceito em relação à língua de sinais, que ela não tinha valor, que os surdos não conseguiriam aprender com ela, que não tinha aquele respeito. Então, por isso, havia essa obrigação de o surdo falar, e se ele usasse a língua de sinais, ele sofria realmente agressão. Aí, então, o que é que os surdos não aceitaram essa situação, disseram que a fala é própria dos ouvintes, e que os surdos queriam realmente os sinais, o que é da cultura deles. Então, o que aconteceu no Brasil? É que todos os estados, os surdos se reuniram em Brasília e ocorreu esse movimento. E para que esse movimento? Qual era o objetivo? Era a acessibilidade e que existisse mais intérpretes, escola bilíngue, e também que se fosse oficializada a língua de sinais, que era do Brasil. Eu quero perguntar ao Cleiton se ele concorda, se ele aceita. Então, existe sim uma lei que, a Lei 10.436, legalizada no dia 24 de 2002, legalizou a Libras como uma língua, possui o mesmo patamar linguístico. Então, vou falar sobre o primeiro artigo. Ele oficializa a Libras como o mesmo patamar linguístico como o inglês, o português. Diz também que a Libras é realmente a nossa língua natural, que possibilita a comunicação com surdos de outros estados e nos possibilita entender temas como ouvintes podem entender da mesma forma. E também ela dá uma certa identidade. E através da Libras nós conseguimos todos esses artefatos. Segundo artigo. Vocês pensam que a Libras não tem nenhuma importância na sociedade? Sim, ela tem, porque ela nos dá um maior desenvolvimento para a comunidade surda, nos possibilita nos comunicar, haver mais contato com surdos ouvintes através da língua de sinais. E a Libras, ela representa o nosso valor. Terceiro artigo. Existe, de fato, agora, não antigamente, e agora também, uma certa falha de comunicação com médicos, com imposto de saúde, em vários cantos, e a presença do intérprete é realmente vital para que haja comunicação entre surdo e ouvinte, como se fosse uma ponte de ligação comunicativa. E a Libras nos ajudou a progredir, porque no passado nós não progredimos, e sim regredimos. Artigo 4. Fala que os surdos têm direito de educação em escolas do município, da prefeitura, e no ensino médio, no governo, como o Joaquim Nogueira, por exemplo, ela possibilita a inclusão entre surdos e ouvintes. Assim sendo, por exemplo, os surdos nós ensinamos
sinais, ensinamos o básico de Libras, por exemplo, para os outros cursos, e os ouvintes nos passam algumas regras de português. Assim, há essa comunicação, como se fosse, porque, por exemplo, no passado não existia essa comunicação tão abrangente como existe aqui no colégio. Então, a Libras, essa lei, ela tem que durar num período de vitalidade, ela não pode ser devorada por outra lei. Como a Marina disse, essa lei é realmente vital para os surdos, ela não pode ser substituída por qualquer outra lei que tire o nosso respeito, que degregue a nossa imagem, porque nós surdos temos que ter a nossa marca de trajetória, que não foi realmente muito fácil. Artigo 5. Diz que, através dessa lei, ela marca toda a nossa trajetória, tudo que nós sofremos até agora. Ela é um marco na comunidade surda, nos torna independentes como surdos e nos dá direito. Então, como foi essa trajetória, Vanessa? Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa e o meu sinal é esse. Eu sou do primeiro ano de Libras. De acordo com a importância que Cleito e Marga explicaram, hoje é o dia da Lei da Libras, vocês sabem, né? Eu quero falar para vocês que a Libras é muito importante para a comunicação dos surdos com ouvintes. E eles são capazes, nós somos capazes de ingressar na faculdade, no mercado de trabalho. Muitas pessoas pensam que a gente não somos capazes, mas somos sim, somos iguais aos ouvintes. Vocês lembram que o Cleito falou que vocês precisam, os ouvintes precisam respeitar os surdos, porque nós somos capazes sim. Falta o quê? Vocês acham que a gente não tem capacidade de se comunicar? Nós temos sim, nós aprendemos, a Libras é muito valorosa pra gente. Vocês esperam a Libras, parece que nós fazemos gestos ou mímicas, riem de nós. Não, mas não pode ser assim, tem que respeitar. Porque os surdos têm valor igual aos ouvintes, somos iguais. Vocês acham que nós somos mudos? Vocês pensam que os surdos é mudo? Não. Os surdos têm capacidade sim. Vocês acham que os surdos têm capacidade sim? Mudo não, parem com isso. Eu quero que vocês respeitem os surdos. Porque os surdos têm capacidade de fazer faculdade, mestrado, doutorado, várias coisas, igualmente aos ouvintes. Hoje é o dia da Lei da Libras. Então respeite aos surdos, porque a Libras é muito valorosa para a gente. Vocês entenderam? Obrigada.